Bom dia, oitavo ano, mais uma vez, hein? Então vamos lá. Terçou, né? Ai, gente, que feio. Sextou fica mais bonito. Gente, nós estamos aqui, né, hoje, gravando a nossa aula, apresentando. Ela não vai ser basicamente um conteúdo novo, tá? Vai ser como se fosse uma prévia do trabalho que vocês vão estar fazendo do projeto Julgue-se, né? No caso, vocês ficaram com a parte do racismo, né, da discriminação, mas agora nós vamos estar falando sobre o Brasil, sobre onde nós residimos, né? Nós não conhecemos o nosso território na sua totalidade, infelizmente, né? Algumas pessoas que têm possibilidade de conhecer, que têm um poder aquisitivo melhor, na maioria das vezes acabam optando para a Europa, né, para o exterior, e acabam não conhecendo o nosso Brasil. Então, hoje nós vamos estar viajando um pouquinho, eu vou estar explicando sobre qual é o trabalho, tá? E passando algumas informações para vocês que são bem importantes. Primeiro, nós vamos estar lendo o conteúdo da página 50, Você no Brasil, região norte, tá? Em relação ao jornalismo midiático. O que seria o jornalismo midiático? Provavelmente a professora de redação já falou com vocês. E eu vou estar só Não, não reforçando. falou. Jornalismo, não? Mas vocês já entendem que jornal é em relação à entrevista, né? Normalmente um jornal está noticiando alguma coisa. Midiático, ela foi vinculada à mídia, seja ela no televisiva, um site, né, pela internet, ou até mesmo impressa. Tudo isso são o quê? Midiáticos, né? São mídia de transmissão, perdão. E jornalístico é aquilo que é feito uma investigação ou até mesmo uma abordagem sobre aquele determinado assunto. O que isso quer dizer, gente? A região norte é uma região que o quê? De florestas tropicais, né? Onde tem lá uma gama bem considerada. Então, na sua totalidade, pode ser que eu não entenda muito, porque é um conteúdo mais específico de geografia, mas a gente acaba interpretando o texto que está sendo passado quando a gente fala assim, a região sudeste caiu, né, em relação ao contágio do Covid-19, que nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Nós fazemos parte da região sudeste, né, que a região sudeste é composta o quê? Por alguns estados, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, entre outros. Então, ali é a região sudeste. Então, a gente acaba sabendo quais são as regiões. E nós hoje vamos estar vendo a região norte, tá? Aí, logo aqui embaixo, nós temos ali florestas tropicais, riqueza e diversidade. O que a palavra em si pode significar para vocês? Riqueza. A estrutura da palavra, o que ela significa? De forma denotativa, real. Oi, Juan. Eu acho que é... Eu não sei. Fala, Zadok. Eu também não sei explicar, não. Riqueza, ninguém sabe dizer definição de riqueza. Tem muita coisa. Eu sei, mas não Acúmulo de sei bens. explicar. Acumulação de bens, mas o quê? Mais ninguém? Vamos lá, gente. Assim, dinheiro em grande quantidade. Isso aí, pode ser em relação a dinheiro, tá? Grande quantidade de bens. Riquezas são coisas valorosas, não necessariamente que tenham valor. Por exemplo, hoje, no momento que nós estamos vivendo da pandemia, uma pessoa rica é uma pessoa que tem uma saúde boa, né? Não é uma pessoa que pode pagar um hospital. Você podendo pagar um hospital bom, de ponta, também é importante. Mas, se o seu estado é gravíssimo, não adianta o seu dinheiro, que não vai estar conseguindo reverter, vai estar amenizando, mas reverter não. Então, riqueza são o quê? Coisas incalculáveis, coisas com valores, não de espécie, não de dinheiro, mas de valor. Né? O amor que a sua mãe tem por você, o amor que você tem pela sua mãe, pelo seu parente, isso tudo é uma riqueza. Isso é o sentido da palavra, tá, gente? Diversidade. O que vocês entendem como diversidade? Uma coisa muito variada. Uma coisa muito variada. Alguém pode explicar, acrescentar alguma coisa? Uma variedade de coisas? Uma variedade de coisas. Mais o quê? Coisas distintas. Coisas distintas.
Tudo isso é diversidade, né? Significa que nós somos diferentes um dos outros, né? Eu sou diferente de vocês, vocês são diferentes de mim, você é diferente da sua mãe, do seu irmão, até no caso de irmãos gêmeos idênticos, também são diferentes. Numa atitude, eles são iguais de forma física, de forma de fisionomia, mas internamente cada um tem a sua diversidade, né? Cada um é diferente, cada um tem a sua qualidade, cada um tem a sua importância. Então, quando a gente junta essas palavras, riqueza e diversidade, significa que o quê? Nosso país, né, como um todo, ele é rico, ele é diverso, né? Vamos lá. Por que a gente fala que o Brasil é rico se a gente vive num estado de miséria enorme? Nós vivemos num estado de miséria aí por conta dos governantes, do egocentrismo, né, da pessoa ser muito individualista, de pensar só em si, entre outros que nós não vamos entrar no mérito. Mas vamos lá. Quando eu falo que nós somos ricos, que nós temos muita riqueza, eu falo em relação à própria floresta, à própria terra, porque você pode pegar no seu quintal um pedacinho de terra desse tamanho ou um pote de manteiga que você venha a plantar alguma coisa e ali vai nascer. Então, aqui nossa terra, a nossa terra, ela é rica, ela é próspera. A diversidade, nós temos aqui frutas de diversas nacionalidades que você consegue exportar, que você consegue plantar, que você consegue ter como raiz. Então, essa grande diversidade. Eu tenho uma prima que morou muitos anos na Alemanha. Ela ama mousse de maracujá, mas ela não conseguia fazer mousse de maracujá. Por quê? Não tem maracujá lá, professora? Tem maracujá. Só que o maracujá de lá, ele é exportado daqui. Então, quando ele é exportado daqui, ele é exportado verde, porque se ele for exportado maduro, ele vai apodrecer, né? Só de voo, eu acho que são 18 horas, se eu não me engano, de 12 a 18 horas, mais ou menos de voo, né? Pega dois aviões, né? 2 escalas para poder conseguir chegar na Alemanha. Imagina isso indo de navio, isso indo num cargueiro, né? Abafado, por mais que tenha ventilação. Então, o maracujá ele tem que sair do pé verde. Quando chega lá, ele ainda está verde. Lá é frio. Então, o amadurecimento de lá é bem diferente do daqui. Aqui você tira um abacate do pé verde, enrola no jornal, põe no forno, ele amadurece em 2 dias. Se você esquecer, vai ficar até podre. Lá, não. Lá, o maracujá, ele fica rosado. Ele não fica amarelo igual aqui. Então, quando ela fazia o mousse lá, era totalmente diferente do que é feito aqui. Então, olha aí a diversidade, né? A diversidade de frutas, a diversidade de um monte de coisa. Oi? Oi? Por que elas não plantam maracujá? Por que Porque elas a não terra plantam não é maracujá? Ô, Vinícius. Não é fértil. E é uma planta nativa. Colabora. Vamos lá, é uma planta nativa. Para você sair daqui com essa fruta para lá, é considerada contrabando, mesmo sendo de semente. Ela até uma vez cogitou de levar a polpa, né? A polpa não seria basicamente ali o extrato, ela teria que ter batido, ela teria que bater, teria que peneirar, levar só o suco, mas mesmo assim na alfândega, né, na fiscalização, não iria passar. Por que, professora, não passa? Porque você pode estar levando alguma bactéria, algum vírus dentro daquele líquido e contaminar a população, igual o vírus chegou aqui. Só que o vírus do Covid chegou aqui porque ele era por pessoa, ele não era por alimento, entendeu? Que poderia também ter acontecido por alimento. Então, quando você exporta alguma coisa, quando você vai levar, tem que ser tudo industrializado, lacrado, a vácuo, uma N situações, entendeu? Se ela fosse porventura, vou esconder na minha mala, ela ia passar naquele raio-x, ia verificar um pote, alguma coisa estranha. Eles iriam abrir a bagagem dela e iria para o lixo na hora, de forma imediata. Mas isso tudo eu estou falando, gente, para que vocês entendam sobre tudo. Eu sou professora de língua portuguesa, mas eu tenho que saber sobre um monte de coisa para poder estar introduzindo esse conteúdo e essa pesquisa para vocês. Então, vamos lá. Na sinopse do filme Tainá, sinopse é um resumo, todo mundo já deve ter ouvido falar. Mesmo que a professora de redação não tenha explicado, sinopse todo mundo já ouviu falar, até porque vocês, nessa época, né, dessa juventude atual,
Vocês assistem muita série, muito filme, lê bastante livro, a maioria, não são todos, mas acabam, né, identificando o que é sinopse, né, o resumo, né, do que vai ser abordado no filme na sua totalidade. Então, no filme Tainá, Uma Aventura na Amazônia, né, que é aquele filme brasileiro, que você informa ali, né, tem aquela menina que vive como se fosse a Yara, solta ali na floresta, vivendo aquela coisa ali bem atual. Professora, nunca ouvi falar nesse filme. Depois pesquisem, tá? É um filme bem interessante. Então, com base nisso, você viu que os fatos históricos ocorrem em meio de uma floresta, já está propriamente dizendo, no próprio nome do filme, né? Uma Aventura na Amazônia, então é numa floresta, num bioma com maior diversidade de espécie do nosso planeta, porque ali se encontra a maior concentração, né, de vegetação. As florestas tropicais são assim denominadas em razão da sua localização, pois são encontradas entre os trópicos de Câncer e os de Capricórnio, na África, na Ásia, na América Central e do Sul. Entre as principais características dessa floresta, encontram-se o quê? A presença de árvores altas, um clima quente e bastante úmido. Em virtude do elevado índice pluviométrico de chuvas, né, anual, o que propicia o desenvolvimento de uma enorme diversidade de espécies vegetais e em razão de grande quantidade de rios. A maior floresta tropical do mundo é a floresta amazônica. Vocês já devem ter ouvido falar que a amazônica pertence aos Estados Unidos. Né? Tem maluco para tudo, né? Então a gente, né, acaba ouvindo essas barbaridades. Por quê? Todo mundo quer dominar, porque ali é o pulmão, né, como se fosse o pulmão do universo. É um local ali com grande quantidade de vegetação, como eu já falei, como coisas ali que não vieram a ser descobertas, né, por difícil acesso, por N situações. Então, dando continuidade. E se estende pelos territórios do Brasil, da Bolívia, do Peru, da Colômbia e da Venezuela. No Brasil, ele ocupa mais de 5 milhões de quilômetros quadrados da região norte. Realmente, eu não tenho nem ideia do que possa ser 5 milhões de quilômetros. É uma coisa muito, muito, muito extensa. O que equivale a cerca de 60% da área total do território brasileiro. Além de abrigar uma expressiva diversidade de forma de vida, ela contém a maior bacia hidrográfica do mundo, cujo principal rio é o Amazonas. E a maior disponibilidade da água doce do planeta. Vocês sabem que a maior concentração de água no nosso mundo é salgada? Alguém já soube disso? Já ouviu falar? Sim, já ouvi disso. A maior concentração de água é a salgada, por isso que todo mundo trabalha. Vamos economizar, vamos reaproveitar, vamos ter cuidado, né? Vamos ali ajudar o meio ambiente, porque a gente não sabe se gerações futuras, né, estarão propícias a ter água doce em natura, é natural, a não ser que Só tem 1% de água doce, não é? É bem pouco, eu não sei a porcentagem certa, tá, Yasmin? Depois eu posso até pesquisar. Eu não sei se acho que não é 1% não, acho que são de 4% a 6%, se eu não estiver errada, mas aí eu vou pesquisar e depois a gente volta a falar nisso só para efeito de informação mesmo, tá bom? Dando continuidade. Em razão de sua biodiversidade, com fauna e flora riquíssima, a floresta amazônica é considerada uma das importantes florestas tropicais do mundo. Professor, acho que é 3% de água doce. É 3? Então, eu estava ali meio entre 6 e 4, 4 e 6, tá aí, passei raspando, mas a gente pesquisa depois para poder passar essa informação com mais precisão, tá bom? Riqueza, mais importante floresta tropical do mundo. Essa biodiversidade é tão vasta que ainda hoje não foi possível ter conhecimento preciso de quantas e de quais são todas as espécies de animais e vegetais desse enorme ecossistema. Porque, gente, é muito, muito, muito grande. Então, não tem como ser contabilizado, né, tudo. Sempre acaba perdendo alguma informação, alguma coisa. Toda essa riqueza propicia o desenvolvimento de diversos estudos e pesquisa.
mas também atrai a atenção de grupos com interesse que vão muito além do conhecimento científico do bioma. Uma prática muito comum que comumente vemos sendo denunciadas em jornais e revistas nacionais e internacionais. E se tornou um grande problema para a Amazônia, é o chamado biopirataria. O que isso significa? É o que eu acabei de falar. Se eu pegar uma semente e guardar, né, e levar no bolso para outro país, uma fruta nativa, isso é considerado como biopiratarismo. É como se estivesse roubando algo. É como não? É um fato, né? Eu estou roubando algo do Brasil para ser plantado em outro continente. Vamos supor, né, como eu falei para vocês lá, o bioma é muito grande, muitas coisas ali a gente não consegue catalogar, então eu pego uma espécie de uma planta, planto lá e depois descubro, falsamente, e dou como planta nativa lá do país que eu tô, sei lá, de Portugal, da Espanha, da Itália, de algum país desses aí. Então, isso é o quê? É um roubo, é uma pirataria, é algo que não é certo, é uma falsificação. É a mesma coisa quando a gente pega um trabalho que é um plágio, um trabalho que é uma falsificação, que é uma cópia fiel, fidedigna ao da internet. A pessoa não teve nem o trabalho de pegar. Nunca aconteceu com vocês de forma integral, não, tá? Só de questões mesmo. Mas eu estou dizendo em relação a outros colégios, de a pessoa copiar e colar e não tirar nem o www. Então, tem como a gente achar. Eu coloco lá no programa que a gente tem, no aplicativo, o nome e simplesmente aparece exatamente o site onde se encontra todos aqueles artigos que foram copiados, daquele plágio, né, que foi possivelmente. Vocês devem ter visto, só passando rapidamente sobre plágio, o que aconteceu com o ministro da Educação, já tem um tempinho já. Ele falsificou tanto o diploma dele, que ele não nem foi nomeado. Ele, antes de ser nomeado ministro da Educação, ele foi excluído, porque a pós-graduação dele, o mestrado dele, tinha mais de 70% de plágio. Isso significa que ele não teve trabalho, ele apenas copiou e colou. Então, o diploma dele, que ele disse que tinha, que na verdade não tinha, porque a faculdade não emitiu, é uma mentira, é uma falsificação. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente pega alguma coisa de alguém. É o que eu sempre falo, vamos tentar parafrasear, vamos tentar recriar. Quando eu falo para vocês, vamos melhorar naquela resposta, vamos melhorar naquela pergunta, vamos melhorar naquela questão, é justamente para vocês começarem o quê? A argumentar e a melhorar o léxico de vocês, o poder linguístico de vocês, as palavras que vocês conhecem, que aí com esse enriquecimento, você vai conseguir ler um texto e reescrevê-lo com as suas palavras. Isso é um plágio? Não. Isso é chamado, que vocês vão estar aprendendo lá no ensino médio, lá no nono ano, no primeiro ano, parafrasear de uma forma mais específica, né? Você deve talvez ter ouvido falar, mas de forma mais específica é um conteúdo mais à frente. Então, isso significa o quê? Voltando aqui para a matéria, biopirataria, eu estaria falsificando, estaria roubando, me apropriando de algo que não é meu, que não foi algo que eu criei, tá bom? Considera crime. A biopirataria consiste no tráfico ilegal de animais e de plantas, que eu acabei de falar, com fins o quê? Lucrativos. Ela é desenvolvida tanto por contrabandistas que, disfarçados de turistas, entram na região, quanto por pesquisadores que possuem uma pesquisa à fauna e à flora, sem que tenham autorização do governo brasileiro para isso. O principal interesse pela biodiversidade da floresta amazônica ocorre em virtude do alto valor comercial das raras espécies lá encontradas. Vocês também já devem ter ouvido falar daquele acontecimento lá em Brasília, de um estudante de veterinária que foi mordido pelo seu próprio animal, que era uma cobra, se eu não me engano, cascavel, que por sorte dele, ou infelicidade, não dá para saber, tinha uma pequena porção do soro lá no Butantan, em São Paulo, né, que é um laboratório que trata dos animais, né, que tem ali as proteções. Já pensou se não tivesse esse soro, ele não estaria mais aqui hoje contando história. Ele teria morrido, porque um animal nativo do Brasil? Não, é um animal
importado, né? Então, ele, para chegar aqui, ele foi o quê? Contrabandeado. Olha aí, ó, o perigo que isso tudo pode trazer para a gente, tá? Os grandes laboratórios... e o pior, eu acho que essa cobra vai ter que ser sacrificada, porque como não existe antídoto e não tem como devolvê-la porque a gente não sabe a procedência, então, olha só, o animal vai acabar morrendo por uma imprudência do humano. Muito triste, lamentável. Os grandes laboratórios farmacêuticos são os que mais têm interesse, pois veem ali a possibilidade de extrair produtos para a fabricação de medicamentos que lhes rendem milhões de dólares, sem que qualquer valor seja revertido à população local. Olha aí que triste. Além do interesse econômico pela flora, a biopirataria também é realizada com animais que são apreendidos e vendidos no mercado internacional graças à sua raridade e beleza. Diversas ações são desenvolvidas no combate à biopirataria. No entanto, acabar com essa prática não é fácil, não é algo fácil, com certeza não. Porque sempre tem alguém que quer se beneficiar de algo que não é seu, né? Se apropriar de algo que não é seu. Fala, meu amor. Eu saí, não sei se a senhora viu, mas aí minha internet tinha caído. Agora eu vi que você saiu e entrou rápido, tranquilo, meu amor, não tem problema não, tá bom? Então, vamos lá, dando uma continuidade só para a gente estar finalizando. Entre as dificuldades em relação a isso, estão precariedade da fiscalização e também a falta de uma legislação específica a respeito do assunto, porque tem leis vagas, tá, gente? Não tem leis específicas. Os crimes identificados, geralmente, são punidos apenas com a atribuição de multas, o que não colabora para inibir a ação dos criminosos, porque normalmente a pessoa, quando faz esse tipo de furto, ela tem um poder aquisitivo razoável, né? Então, assim, pagar uma multa não vai ser lá grande penalidade. Agora, vamos lá ao trabalho. Vocês podem fazer de duas maneiras, individual ou em grupo, tá? Em grupo, no máximo de 4 pessoas. As 4 pessoas têm que falar. Não pode só apenas uma falar e todas as outras ganharem. Calma aí, vai fazer o quê? Repete de novo. Eu vou começar a explicar agora o trabalho. A primeira coisa, vocês vão poder colocar em grupo de 4 até 4. Eu não sei quantos alunos são, peraí. São 34. Pode ser grupo de 5, tá? Até 5 no máximo. Grupo de 5 ou individual. Aí vocês podem depois falar de forma privada e poder estar marcando. Outra coisa, esse trabalho é para a semana que vem. Professora, mas a senhora nem explicou. Vamos lá, vou explicar. Vocês vão estar respondendo essas 3 perguntas aqui, tá? Que você já conhecia esse problema de biopirataria na floresta amazônica? O que foi apresentado e o que você ainda não sabia sobre esse assunto? Então, você vai estar falando, não é falar assim, não, nunca ouvi falar. Não conheço. Você poderia ter falado isso antes de eu ler, antes de eu explicar. Mas, a partir de agora, você conhece um pouquinho. Então, você vai estar pesquisando. Se eu, por exemplo, não conhecia. Mas o que foi apresentado, eu não sabia nem ideia, mas, poxa, é realmente assim, assim, assado. Você pode utilizar até alguns exemplos que eu utilizei aqui, tá? Em relação à serpente lá de Brasília, entre os furtos, né, da nossa fauna, da nossa flora, né, das nossas plantas nativas, das raízes, né, que são boas, são importantes para diversas coisas. Então, isso tudo vocês podem estar trabalhando. Com base na número 2, com base no que você estudou, explique o que você entendeu por biodiversidade. Aí você vai pesquisar o que é biodiversidade e vai estar falando, tá? 3, agora você vai se reunir com seus amigos para... isso tudo é um globo, tá? Para realizar... Professora, Oi. pode fazer sozinho? Pode. Uma pesquisa sobre a biopirataria na floresta tropical amazônica. Rapidinho. Procure, por exemplo, em notícias e reportagens, informações sobre o que tipos de animais e vegetais são alvo de tráfico, aqueles que são principais, como eles são retirados da natureza e como são traficados.
Vocês já devem ter visto aquele filme Rios, né? Sim. Quê? Filme Rio? Sim. Rio. É Rio? Ah, É tá, Rio? sim. É Rio, desculpa. Que é, É Rio, Rio. daquela ave, né, azul, que é nativa, que foi Ah, tá, já vi. contrabandeada. Nananana. Olha aí, ó. Olha como o leque tá Olha, abrindo. que coisa mais linda. Depois, vegetais são alvo do tráfico, como eles são retirados da natureza e como são traficados. Depois, o ponto do texto, ilustre com as imagens, traga para a sala de aula e apresente para os colegas da turma. Ao final, a turma poderá mostrar um mural na sala de aula com todos os trabalhos realizados. Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Depende de alguns, a gente não está na aula presencial, estamos na aula remota. Mas graças à tecnologia, nós temos aqui, né, essa aula que nos permite gravar, que nos permite ter essa interação. Eu estou aqui em São João de Meriti, num bairro chamado Jardim Paraíso, que ninguém deve conhecer, mas vão procurar. Vocês estão lá em Éden. É bem longe. É Eu bem não. longe. Eu Não, não tenho grande não. Rio. Eu tô em Cabo Frio. Calma aí. Aí, ó, o outro tá lá em Cabo Frio. O outro tá em Éden. Mas aonde vocês estão? Eu estou nos Estados Estou em Unidos. São Mateus. Tá em São Mateus. Grande Rio. Eu estou nos Estados Grande Unidos. Rio. Ou tá nos Estados Unidos. Eu Então, tô olha pela aí, ó. barra. Professor, eu tô aqui pela barra aqui com meu amigo aqui, o. Professora, ó, daqui a pouco eu vou pegar meu jatinho Professora, aqui e vou lá pra Dubai. Se você Oi. conhece o Gabriel Eu Medina, estou tá aqui do meu lado, entendeu? O Gabriel Então, Medina. Daqui a pouco a gente Vila vai se Belmira. Isso aí. Cada Professor, um, estou aqui em Brasília com meu amigo Bolsonaro. Deus que não faça essa revelação. Vamos lá. Eu vim visitar aqui o Lula. eu tô aqui na Coreia do Sul. Eu tô na Ai, Coreia do Sul. André, que delícia. Tá em Peró. Tô no Mangu. Mangu, eu meu Tá. Eu tô aqui carregando a caixinha do Então, Lula do Ney. então vamos lá. Professora, Eu tô quanto falando esse aqui, trabalho? senão depois ninguém vai entender o trabalho vale Professora, nota, tá? Oi, quanto que vale esse trabalho? vou ver. Tem que conversar com a coordenação, mas vai estar valendo ponto. Vai estar valendo mais de um. 10. Mais de um? Mais de Ah, um. então tá bom. 10 na Então- prova. Então É em vamos lá. vídeo, professora? Não, vai ser em aula normal aqui. Aí vocês vão ter que abrir a câmera ou falar. Não, professora. Ou sim. Vídeo não, porque no Professora. celular travou, não dá. Então vai ser como se vocês estivessem na aula e teriam que apresentar lá na frente. Então vai ser a mesma coisa, tá? Aí Ah, vocês podem ok. estar usando cartolina, pode estar usando papel colossete. Alguém conhece papel colossete? Não. Já Faço a usei mínima muito. ideia. Não. Já Professora, usei pode muito, usar né? papel Muito maço vale. com pauta e sem pauta? Tipo, Não fazer precisa, um você não vai trabalho entregar com- nada escrito. Aqui, isso aqui é papel colossete. É esse papelzinho aqui, ó. Cadê? Deixa eu Ué, ver. mas não é Ah, pra com- fazer uma pesquisa? Cadê? Eu não estou vendo. Mas você vai falar. Você vai apresentar seu trabalho de forma oral. Aqui. Ah, tá. Esse preto Então, aí, né? Aqueles coloridos. Você não precisa me Mas- entregar nada por escrito. Mas a senhora não disse que precisa de fotos, essas coisas e tal? Meu Deus. Então, aí você pode utilizar a foto. Se você for botar foto, aí teria que ser um papel sem pauta. Mas não é obrigatório. Lembram do que vocês fizeram o projeto? Muita gente não liberou. Só quem liberou para eu publicar foi o Vinícius. Já entreguei o vídeo lá para a coordenação, fiz uma edição, encurtei. E a maioria não autorizou, mas vocês usaram efeito especial. Vocês usaram imagem atrás. Então, você pode usar a televisão da sua casa, não tem problema. Não precisa, gente. Vamos lá. Pode usar cartolina? Pode. Pode usar papel colossete? Pode. Tem que comprar? Não tem necessidade. É obrigatório? Não. O obrigatório é você falar. Vocês podem pegar um mapa, que normalmente todo mundo tem um mapa em casa, eu acho. Um Eu? mapa. E Não tem. não, isso aqui. Ah, eu vou falar dessa espécie aqui, desse papagaio. Ele é contrabandeado por isso e por isso e por isso. Ah, ele é feito assim, ó, nessas caixinhas, não sei o que lá. Então, é um trabalho super tranquilo. Não precisem fazer nada do rococó, nada mirabolante. Façam Professora, com cuidado e tenham bastante zelo. Fala, Juan. se não botar foto, vai perder ponto ou não? Não vai perder, mas seria bom ter a foto, mesmo que for no celular. Ó, vou falar sobre esse animal aqui, só pra gente estar vendo. Mas como é que eu tá falando. vou mostrar pra senhora que está no meu celular? Ah, você não sabe dividir a tela. Ah, pô, Dividir tela pega no espelho. aqui no... Não, só eu que consigo dividir a tela aqui para vocês verem a minha tela. Não, vocês não conseguem. Mas você depois pode colocar a foto ou apresentar ela antes.
Ou Você tá falando de apresentar, tipo apresentar a tela Tem, aqui, professora, tem como apresentar. ó. Aqui, ó. Tem sim, pô, tem, ó. Isso aí. Isso aí. Olha o Tá. Juan. Olha o Juan. Tá. Juan matador. Entendeu? Aham. Então aí, vocês podem usar slide, se vocês quiserem criar slide, já com esse aplicativo que o colega colocou aí na tela. Você pode colocar a apresentação aqui para a gente ver, tá? Todo mundo. Ih, professora, quando que vai ser esse trabalho? Semana que vem. Vale, meu Deus. Tá. Olha que legal. Tranquilo, cara. suave na nave. Tá? Então, semana que vem. Eu tô Não, apresentando vamos lá. alguma coisa? Vai ser no primeiro tempo, professora? 7h30 da manhã? Não. Gente, Glória. tirem a tela aí, por favor, Gustavo. Ah, Ô, Gustavo. eu tô Qual apresentando? foi, cara? Tá, querido. Ah, tá. Desculpa. Cara, você Eu acho que eu tirei. Não sei se eu tirei ou você que tirou. Então, vamos lá. Não vai ser 7h30, tá? Vai ser Glória a Deus. no terceiro tempo, 11h10. Vai ser a apresentação da pesquisa, tá? Então, vamos ficar atentos, mas 7h30 vai ser a nossa matéria nova. Então, não é para vocês perderem vou descansar, vou treinar. Não. É para vocês participarem realmente, porque nós vamos estar entrando no conteúdo novo, tá? Ok. Então, Professora, esse trabalho é só para responder aquelas perguntas, né? isso. Mas não é para você responder, vou responder na número 1, isso. Responder na número 2, isso. Não responder na número 3, isso. Não. Você vai juntar tudo e fazer uma única apresentação. O que é isso, gente? Tá. Entendeu, não? Não. Então É pra, tipo assim, fazer uma redação sobre as perguntas? Exatamente. Como se fosse uma redação, só que você não vai me entregar papel. Você vai me falar de forma oral. Isso de acordo da página que a senhora acabou de passar aí, né? Aquelas questões também. Isso, eu vou deixar também tudo escrito lá na plataforma, tá? Só deve demorar um pouquinho. Ok. Eu vou estar colocando junto com o link dessa aula. Então, o link ela demora um pouquinho a gerar. Na página 51. Página 51. Então, vamos lá, recapitulando. Precisa me entregar alguma folha? Não. não. Precisa fazer capa e mandar imprimir, Não. xerox colorida, para poder entregar para a professora? Não. Não. Só a foto, se quiser. Precisa cartolina de forma obrigatória, papel colorado, cartolina, TNT, Optativo. roupa nova. Não, Optativo. nada disso. Precisa usar roupa da escola? Tem que mostrar a cara? Sim, Precisa usar a roupa da escola? sim, claro. Poxa, professora. A Pelo roupa da menos escola nem cabe a mais em mim. blusa. E tá com uma calça decente, né? Ninguém de calcinha e nem de short microbox. E nem cueca. Tá de Gente, cueca. isso aqui tá gravado. Olha só, que feio. Vamos lá. Professora. Mas não é professora, mentira, porque depois de eu falar que eu não falei, a professora não explicou direito. Vamos lá. Meu Deus. Todo mundo entendeu? Entendemos, professora. Tem que perguntar alguma coisa? Não, nenhuma dúvida. Tá. Tá de boa. Tá Mac. A cara vai ficar muito feia. Vai nada. Ninguém é feio, todo mundo é bonito para a palhaçada. Vamos lá. Número 1. Todo mundo é bonito, com certeza. Chamada. Um monte do Lago Ness. Nasci com a cara mais feia do que... Eu pareço até um monte do Lago Ness. Do que a minha. Chamada. Número 1. Ana Beatriz. 2. Ana Clara. 3. Ana Clara ou Ana Júlia? Ana Clara, eu acho. Tá. Ela foi presente, Ana Clara. Ana Júlia? Não? 4. Presente. 5. Antônio? Cadê o Antônio? Saiu? Dormiu? Eu falei banheiro. Tá. Falta, tá? 6. Presente. 7. Camila. 8. O que é isso, Doc? 9. Caroline. 10. Cauã. 11. Cauã Henrique. 12. Elisa.
Acho que a conexão dela caiu. Ah, não conseguiu voltar. Professora, Oi. a internet caiu aqui. Ah, tá. Pensei que tinha ido dormir. Já fiquei até nervosa. Meio-dia? Expliquei a atividade, hein? Para poder valer no ponto para semana que vem. Eu vi. É 13. Então tá bom. 13, Gustavo. Gustavo. Presente, tu viu? 14, João Levi. Ele estava aqui. João Levi. Não? Ah, 15. João Vitor Teixeira. Teixeira. Firmino tá doente. Cauã Fernandes. Lorena, 18. Lorena. 19, Luana. Presente. Geral dormindo. Manuela. Manuela. Professora, eu tô. Ah, tá bom, meu amor. É que quando eu clico para poder ligar o microfone, fica travando o aplicativo. Acontece, acontece. Quando for assim, você pode sair e voltar de novo, tá? Ou responder pelo chat mesmo. É isso que eu fiz, tá? Ah, então tá ótimo. Que acontece mesmo travar o sistema. 20, Manuela. 21, Maria Clara. 22, Maria Eduarda. 23, Mariana. 24, Pedro. 25, Ricardo. Ah, o Ricardo falou comigo. 26, Juan. Presente, presente. Juan, tu não estava na primeira aula, não? Tava, pô. Marquei tua presença, não. Marquei agora. Ué, Eu lembro que você falou bastante, tá vendo? Quando não fala bastante, a gente acaba lembrando quem é a pessoa. Acaba pô, marcando respondi presença. várias coisas, hein, professor. Mas na hora da chamada deve ter caído alguma coisa, não sei. Sabrina. Presente. Samuel. Sabrina tá aí presente? Na primeira aula não tava não, né, Sabrina? O negócio não despertou. Ah, entendi. Atrasado. Acontece. 28, Samuel. 29, Tainá. 30, Vinícius. João, apareceu, João? João Teixeira, 14, 15. Tá. Vinícius. Cadê Vinícius, gente? Yasmin. Dormiu. Franca. Cadê ela? Presente, professora. As duas aulas. Não, aí eu sei. A Drummond agora não apareceu. Zadok. Presente. Lohane. Na primeira tu não Lohane, tava, né, presente. Lohane? Senti sua falta. Eu sinto sua Só falta. falta. Tava não, né? A gente Tá bom então, gente. Gente, estamos terminando a nossa aula por aqui. Fiquem com Deus. Avisem Tá, a amigo de bebê. vocês que não responderam na chamada. Infelizmente, não tem como marcar presença. Por Já isso é. que foi estabelecido de ligar a câmera. E o intuito de não ligar a câmera é responder no chat. Não responde, não é presença. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Obrigado. Se alguma dúvida, Tchau, se professora. alguma Igualmente. dúvida, assiste o quarta. vídeo novamente, tá? Até Tchau, Até professora. terça. Obrigado. Fui. É terça. Terça. É, Tchau, professora. Beijos.